Fala-te 5 hábitos que você deve criar em 2026. Vem comigo. Primeiro hábito é fazer musculação. A musculação, ela é diferente de qualquer outro esporte, qualquer outra modalidade que você faça. Vou dar um exemplo, que você talvez não goste de musculação. Ah, mas eu não gosto de musculação, eu prefiro corrida. Porém, a corrida é muito boa, mas a corrida não ajuda na manutenção e no ganho de massa muscular. Porque quanto mais pesado você está, mais. Não que seja mais difícil a sua corrida, mas a sua corrida ela fica mais devagar, você perde performance na sua corrida. Por isso que os maratonistas, as pessoas que fazem corrida como esporte, por exemplo, elas procuram ser mais leves possível. E ao mesmo tempo, ela traz muito impacto para as tuas articulações. A corrida é ruim? Não, é pelo contrário, é muito boa. Mas antes disso, você precisa fazer musculação. Ah, mas eu não gosto de corrida e não gosto de musculação. Prefiro esportes coletivos. Por exemplo, CrossFit. O problema do CrossFit é que ele é muito lesivo se você não tiver orientação adequada. Ele é muito lesivo. Porém, você não consegue trabalhar de uma maneira localizada o seu grupamento muscular como a musculação. Repare nas pessoas que fazem CrossFit. Geralmente as mulheres elas vão ter braços mais desenvolvidos, ombros mais desenvolvidos e peitoral mais desenvolvidos. E coxa também, que é a parte do quadríceps, da parte da frente. Posterior de coxa vai ter pouco desenvolvimento, glúteo vai ter pouco desenvolvimento e elas vão ter cinturas maiores. Ou seja, esteticamente não é alguma coisa que me atrai, por exemplo. Mas o CrossFit ele trabalha o corpo como um todo. Né? A musculação ela é diferente. A musculação você consegue treinar o seu corpo de uma maneira localizada e principalmente com segurança e sem impacto nas suas articulações. E também a musculação ela é recomendada para pessoas de terceira idade, porque você consegue fazer movimentos naturais com a musculação, que é agachar, sentar, levantar, né, pegar alguma coisa que está acima da sua linha da cabeça, né, sentar no vaso sanitário, conseguir levantar e você consegue trabalhar isso de uma maneira localizada. Segundo hábito que você deve criar em 2026 é ler todos os dias. Ah, mas eu não gosto de ler. Então você não tem nenhuma. Você vai ter uma diminuição na construção de ideias, de pensamentos, raciocínios sobre negócios, sobre a vida, interpretações, reflexões, o seu desenvolvimento intelectual ele vai ser limitado, salvo se você tiver experiências como viagens, como conversas com outras pessoas que pensam diferente de você e assim por diante. Mas a leitura, ela nos aproxima de autores, de empreendedores, de filósofos, de cientistas, de políticas, de maneiras de pensar diferente porque essas pessoas que criaram esses livros, elas estão próximas da gente quando a gente lê. Então fica muito mais fácil você melhorar a sua interpretação, ter uma construção de pensamento quando você lê todos os dias. Ah, mas eu não gosto de ler, não tenho o hábito da leitura. Não tem problema. Comece lendo 10 minutos por dia. Ah, mas eu não gosto de ler. Ache algum assunto que você goste de ler. Ah, mas eu não gosto de ler livros sobre desenvolvimento pessoal. Leia romance, leia literatura, leia algum assunto que você que seja importante para você, que te traz mais que seja similar ao que você gosta. Porque você deve ler todos os dias. Sim, faça o teste. Leia pelo menos um mês para ver se você vai conseguir sintetizar, melhorar a sua elaboração de pensamento e formulação de ideias. Terceiro hábito, diminua o uso das redes sociais. Diminuir o uso das redes sociais, você vai treinar o seu cérebro para receber menos estímulos. Quando você usa as redes sociais, que você vai rolando o feed,
Cada imagem que aparece para você é uma liberação de dopamina que acontece no seu cérebro. Então, cada imagem é uma liberação de dopamina. Dopamina é o hormônio da felicidade. Então, o que acontece? Conforme você vai rolando a tela, você recebe essa liberação de dopamina, ao mesmo tempo você tem uma recompensa muito mais fácil e muito mais prática. Por quê? Quando você está na rede social, você tem uma frequência alta de rolagem de tela para cima, ao mesmo tempo você recebe uma liberação de dopamina que é de uma maneira muito fácil, muito prática. Por isso que as redes sociais é por isso que ficar nas redes sociais ali rolando a tela é tão gostoso, porque libera o hormônio da felicidade, que é a dopamina, e ao mesmo tempo não precisa de esforço. É diferente quando você pega um livro que você começa a lê-lo, né? E ao mesmo tempo aquela leitura é difícil, você precisa ler uma, duas vezes para entender um parágrafo, ou até mesmo quando você pratica o exercício físico, que você vai ter essa liberação de dopamina, mas somente no final, não no momento em que você está fazendo, está erguendo peso, porque naquele momento que você está erguendo peso, você está concentrado em fazer repetições, levantar peso e também em acabar logo a série, tá? E essa liberação, ela só acontece no final do exercício, após pelo menos 20, 25 minutos depois que você acabou de fazer o exercício. Por isso que parar ou diminuir o uso das redes sociais é um dos hábitos que você deve fazer em 2026. O quarto hábito é rotina alimentar. Rotina alimentar é comer os mesmos alimentos nas mesmas quantidades, na sua maioria nos mesmos horários. Quando a gente fala em perda de peso, eu falo porque eu sou personal, trabalho com estilo de vida, emagrecimento através de criação de hábitos com uma rotina saudável que vai levar você na direção do seu objetivo. Quando eu falo em rotina alimentar para os meus alunos, é você ter uma organização das suas refeições, saber se o que você vai comer no café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. 4 refeições por dia já é o ideal, é bacana. Menos até 3 pode ser, depende do seu objetivo e depende se você consegue consumir uma quantidade maior de comida. Mas a ideia aqui é que você tenha uma distribuição melhor de nutrientes ao decorrer do dia, manhã, meio-dia, lanche da tarde e janta. E também evite picos de glicose. Picos de glicose acontece quando você come algum alimento que tenha um carboidrato refinado ou um doce ou, sei lá, um folhado que tenha chocolate e assim por diante. Então a ideia é que você consiga manter essa glicose não muito alta, porque essa glicose dando picos muito altos pode trazer picos de ansiedade, pico de estresse e ao mesmo tempo você vai aprender a ter controle sobre a sua alimentação e também vai conseguir manter o seu peso ou até perder peso. Uma das dificuldades de alunos que eu atendo em relação com a comida é, primeiro, não ter rotina alimentar, segundo, não saber a quantidade certa do que comer e terceiro, usar a comida como uma válvula de escape. Válvula de escape em relação a sentimentos. Eu estou estressado, vou comer. Eu vou reunir o pessoal aqui em casa, vou comer. Eu não tenho nada para fazer, estou com tédio, vou comer. Então, as pessoas acabam utilizando a comida como uma válvula de escape para todo e qualquer sentimento. Eu sei porque às vezes acontece isso comigo. Então, por isso que a rotina alimentar, ela me ajuda a me manter mais centrado, mais concentrado e outra coisa, o excesso sempre vai esconder uma falta. Talvez você esteja utilizando a comida como uma válvula de escape para algum sentimento desconfortável que você tem. E o último hábito, tenha uma agenda. Agenda por quê? Porque você vai retirar da sua cabeça todos os compromissos que você tem e você vai colocar ela no papel. No caso, eu utilizo o Google Agenda hoje. Já utilizei
o aplicativo Riddle, mas hoje eu utilizo o Google Agenda. Para mim é muito mais fácil, muito mais prático. E outra, quando você pega as informações ou qualquer compromisso que você tem ou tarefas que você tem que você consegue colocar eles na agenda, o seu cérebro fica muito mais leve. Por quê? Porque ele tirou todas aquelas informações e colocou no papel ou na agenda. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse formato de conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário. Fala aí para mim qual o hábito desses 5 que eu falei que você vai fazer em 2026. E também se inscreva no canal para gente chegar aos 100 primeiros inscritos. Um abraço, até a próxima.